Pode começar, por favor, doutor Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa primeira videoconferência da nossa gestão. Videoconferência essa de extrema importância para nós pediatras. O posicionamento da SOPERJ já é conhecido por todos, assim como a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria. A SOPERJ recomenda a vacinação contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. O intuito das apresentações de hoje é no sentido de ajudar o colega pediatra a dar segurança aos pais em função de todas essas situações que estão ocorrendo em relação à vacinação. A gente sabe que indicadores mostram que, no Brasil, a letalidade em crianças de 5 a 11 anos é mais elevada que nos Estados Unidos e na Europa. E os estudos até agora demonstram a eficácia e segurança das vacinas. Intimidar colegas do quilate da doutora Isabela Balalai, do doutor Marco Aurélio Safadi, da doutora Áurea Gripa e do doutor Renato Furi, são atos lamentáveis que realmente trazem consequências que podem trazer consequências em relação à vida das crianças. A gente sabe que as vacinas protegem, as infecções matam, e eu gostaria de dizer que os pediatras são tarados por ciência e conhecimento. Eu passo a palavra, então, para a doutora Isabela Balalai para fazer a apresentação dos nossos brilhantes convidados. Muito obrigado e uma boa noite. Oi, doutora Isabela, está com o microfone mutado, por favor. Eu gosto de dizer que é o mito tradicional, está com o microfone mutado. Então, assim, boa noite, Cláudio, todos que estão nos assistindo, os nossos caríssimos convidados aqui nesse webinar. Para mim é uma honra, né, estar sendo junto aqui com os colegas, fazendo a primeira webinar num assunto tão importante nesse novo triênio da SOPERJ, né, da nova diretoria da SOPERJ. Eu queria, então, dizer para vocês que a gente está trabalhando muito no sentido de levar informação para o pediatra, para que o pediatra se sinta seguro diante de tanta desinformação e de tanta confusão. Então, eu tive o prazer, todos nós aqui, de contar com um grande amigo e uma pessoa muito reconhecida em todo o meio, que é o Marco Aurélio Safadi. Eu não estou vendo, mas é porque mas acredito que o Marco já esteja com a sua câmera ligada. Marco Aurélio Safadi, além de meu amigo, né, que é o que ele tem assim de mais importante no seu currículo, ele não só é pediatra, infectologista, ele é pediatra infectologista na Santa Casa de São Paulo. Marco faz parte do SAGE, na Organização Mundial de Saúde. E, Marco, desculpa se eu não me lembro aqui, todos os seus... tudo que você faz e todos os créditos que você tem, mas eu acho que para todo mundo aqui, Marco Aurélio Safadi é, sim, uma grande referência para todos nós pediatras no que se refere à infectologia e outros temas também importantes. O Marco, então, vai falar um pouco sobre tudo, né? Ele é quem mais vai trazer dados aqui para a gente. Na sequência, depois do Marco, a Áurea Gripa, que todo mundo conhece, também da SOPERJ, aqui do IGT, do DC de cardiologia, e a Áurea vai falar, como cardiologista, cardiopediatra, da prática dela em relação às miocardites tão temidas. E, por fim, eu vou conversar com vocês muito rapidamente sobre como orientar as quarentenas e os afastamentos
preventivos, que também tem sido motivo de muita confusão, muito não consenso que vocês têm recebido. Eu peço, então, ao Marco que comece. Você tem 30 minutos, Marco. Uma boa aula para você. Muito obrigado, Isabela. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cláudio. Aproveito aí para parabenizá-lo aí pelo início aí da gestão. De fato, para mim, uma honra estar aqui participando do primeiro evento de vocês. Agradeço muito a oportunidade de, pelo menos virtualmente, aí estar próximo de um grupo que eu tenho um carinho enorme, que é o Grupo do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Bom, a Isabela pediu que eu trouxesse para vocês um pouco do que a gente apresentou recentemente, que foi uma revisão dos dados da carga da doença, da Covid-19, aqui no Brasil, e o que há de evidências em relação ao que esperar das vacinas, das diferentes vacinas que nós temos disponíveis para uso no grupo pediátrico. Eu vou compartilhar a minha tela, Cláudio, só peço a gentileza que você confirme que vocês a enxergam e tem no modo apresentação aí, por favor. Tá tudo bem, Marco. Tá tudo Obrigado. bem. Bom, dando início aqui à minha apresentação, nesses próximos, vou tentar respeitar esses 30 minutos, Isabela, trazer um pouco desse cenário, então, da vacinação em pediatria. Aqui, meus potenciais conflitos de interesse, né, as consultorias, eu faço parte do Comitê de Monitoramento de Vacinas, do META-DSMB, que é um comitê internacional que contempla praticamente todos os estudos que estão sendo conduzidos no mundo com vacinas Covid-19. Então, todos os eventos adversos são reportados, né, e compartilhados nesse grupo. Bom, eu vou iniciar a minha apresentação trazendo para vocês um pouco do cenário epidemiológico que a gente tem hoje e, evidentemente, eu tomo a liberdade de começar pelos dados americanos, que têm sido dados muito consistentemente compartilhados na literatura e atualizados. Esses são dados até o mês de novembro, né, mais para chamar a atenção de vocês em alguns aspectos. A gente vê aqui o número de casos reportados de Covid-19. Em azul claro, vocês têm o total de todos os grupos etários, e em azul escuro, o percentual dos casos que são atribuídos às crianças. Um fato que é evidente, né, nesse gráfico é que no início a gente tinha, ano retrasado, perdão, em 2020, mais ou menos 3% dos casos que eram reportados em crianças. Nesse momento, a gente tem registrado nos Estados Unidos mais de 30% dos casos que são reportados no grupo pediátrico, que inclui crianças e adolescentes. Conforme você vai olhando o desfecho, quanto mais grave é o desfecho da doença, menor é a representatividade de crianças e adolescentes. Então, esse é um dado consistente, é um dado inquestionável e que não mudou independente da variante que circulou. Todas as variantes que circularam mostraram que a chance de desfechos graves em crianças foi sempre desproporcionalmente menor do que a chance nos adultos. Como eu venho dizendo, desde o início, né, desde 2020, se eu tivesse que identificar um fator de risco para desfechos graves da Covid-19, o mais importante, não há dúvida que chama-se faixa etária. Quanto mais velho o indivíduo, maior o risco de ele apresentar desfechos graves dessa doença. Um ponto que nós aprendemos durante a pandemia e que tenho convicção que mudou em relação ao que entendíamos que acontecia no início é em relação ao risco de exposição das crianças. Então, eu queria compartilhar esse dado aqui com vocês. Isso aqui é um estudo de soroprevalência feito nos Estados Unidos, bastante abrangente, que incluiu 15 jurisdições diferentes, onde eles foram investigar na população qual era o percentual de cada grupo etário que já mostrava ter tido exposição prévia ao SARS-CoV-2. E, ao contrário do que supunhamos, esses dados têm se mostrado consistentes. Aqui no Brasil também não é diferente. A gente olha que crianças se expuseram ao vírus, se infectaram pelo vírus
numa proporção igual ou até mesmo superior àquela dos adultos. Então, esse talvez seja uma das constatações que mudou do início da pandemia para agora, onde supunhamos no início que as crianças também se infectavam menos. Isto não é verdade, elas se expõem e o risco de infecção é igual ou até mesmo superior àquele registrado em adultos. Vejam que entre maio e junho de 2021, as maiores taxas de soroprevalência foram exatamente nos grupos pediátricos, né? De 5 a 11 anos foi o grupo que teve maior taxa de soroprevalência, seguido do grupo de adolescentes de 12 a 17 anos, depois o grupo de 0 a 4 e assim por diante. Em relação às várias versões do vírus que circularam, né, ou como a gente corretamente deve designá-las, variantes de preocupação, né, desde a alfa, passando pela gama, pela beta, pela delta e mais recentemente pela ômicron, o que nós temos visto muitas vezes é cenários diferentes, mas eu quis trazer para vocês um pouco do que está acontecendo nesse momento na Inglaterra. Então, a gente vê aqui, lá não houve uma circulação substancial de todas as variantes, mas a alfa, a delta e agora a ômicron foram, de fato, os protagonistas. E vejam que dado interessante, o número aqui de hospitalizações em crianças e adolescentes pela ômicron, nesse momento na Inglaterra, ele suplanta, né, de forma muito clara qualquer outro cenário epidemiológico, seja da versão original do vírus, seja da alfa, que foi a primeira variante de preocupação, seja da delta, que foi a responsável pelo período mais extenso aí de acometimento nessa população. Vejam que a ômicron, né, nesse breve período, já atinge as maiores taxas de admissão. E aqui a gente vê o reporte do número de casos, né, nos grupos pediátricos, e a gente vê uma ascensão muito grande. Claro que a interpretação disso é que as crianças ainda não foram alvo da vacinação, então elas, claro que têm naturalmente um risco maior de exposição que talvez outros grupos etários que já estão protegidos. Então, isso explica, né, esse cenário que a gente está vendo com a Ômicron nesse momento. Aqui eu abro um parênteses e gostaria de deixar claro que não há nenhuma evidência até o momento na literatura de que a Ômicron seja de particular gravidade em crianças. Ao contrário, todas as evidências que mostram que a Ômicron, de fato, é menos grave, menos severa entre os que são acometidos, entre as crianças, nós também estamos vendo isso. Então, a hora que você pega um X número de crianças expostas à Ômicron e compara com um X número de crianças que se infectaram lá atrás, seja pela Delta, seja pelas outras versões do vírus, não há, em relação à Ômicron, maior risco de desfechos graves. Ao contrário, nas crianças, ela também tem oferecido um perfil de menor gravidade. O que tem contribuído para esse número grande de hospitalizações em crianças é o fato de ser uma variante muito transmissível. E ela é muito transmissível por características intrínsecas dessa variante, ou seja, relacionadas ao próprio vírus, ou a essa própria versão, que faz dela muito mais transmissível, e junto com a capacidade que ela tem de escapar da imunidade, seja da imunidade fruto de uma infecção prévia, seja da imunidade fruto da vacinação. Então, o risco de infecção acaba sendo muito grande e, claro, pelo fato de as crianças não estarem vacinadas, a gente inexoravelmente acaba vendo um percentual dessas crianças que acaba sendo hospitalizado. O fato da doença ser menos grave pela Ômicron do que pelas outras variantes não significa, de novo, que não haja casos graves e que não haja hospitalizações em função do grande número de casos que acabam sendo acometidos por essa variante. Vamos para os dados brasileiros, né, que a gente também teve a oportunidade de revisar para tentar compreender um pouco o impacto dessa doença no grupo pediátrico. Então, até o começo de dezembro, a gente tinha mais ou menos 22 milhões de casos reportados aqui no Brasil, com cerca de 600 mil mortes. Isso gera uma taxa de letalidade, que é o termo que você usa, né, no numerador as mortes, no denominador o número de casos daquele desfecho, daquela doença,
então tem uma letalidade nesse momento entre 2% e 3%. Claro que isso é superestimado, porque, evidentemente, um número substancial de casos que ocorreram não chegaram a ser notificados às autoridades. E isso acaba não ocorrendo com as mortes, que, obviamente, tem uma tendência muito menor de subnotificação. De qualquer maneira, esse é o dado oficial que nós temos em relação à pandemia. Até o final do mês de outubro, né, depois a gente teve um apagão dos dados do Ministério, mas até o momento que a gente pôde atualizar, nós contabilizamos, de acordo com os dados oficiais do Ministério, aqui embaixo estão as referências, aproximadamente 2.500 dessas 600 mil mortes ocorrendo abaixo de 19 anos de idade. Eu tenho destacado sempre que não há dúvida que, quando você olha esse número sob esse prisma, crianças e adolescentes, a despeito de representarem 1/4 da população, representam menos de 0,5% das mortes associadas à Covid-19. Mas isso não deve nos distrair da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. O fato de ser muito menos grave em crianças não significa que não haja risco da doença, como a gente vai mostrar a seguir. Entre crianças e adolescentes foram também registrados, e uma doença não é caracterizada somente pelas mortes, mas é importante que a gente compreenda todas as facetas de uma doença. Então, houve até o momento 34 mil hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, comprovada laboratorialmente por Covid-19 nesse grupo de adolescentes. Dessas, 2.500 aproximadamente morreram. Quando a gente calcula a letalidade de síndrome respiratória aguda grave por Covid, ou seja, da criança que hospitaliza por Covid, a gente chega a um número de 7%. Ou seja, para cada 16 crianças que são hospitalizadas com Covid, uma delas morre. As crianças de 5 a 11 anos, que é o objeto da nossa discussão, representaram 1/5 dessas 34 mil hospitalizações e aproximadamente 15% dessas 2.500 mortes, mais exatamente em torno de 300 mortes nesse grupo de 5 a 11 anos de idade. Esse aqui é um gráfico, perdão, é uma tabela que eu trago, que eu tenho ouvido com frequência também, que só hospitalizam crianças com comorbidades e só morrem crianças com comorbidades. Então, de acordo com os dados do Ministério, 1/3 das hospitalizações foram de crianças e adolescentes com comorbidades, ou seja, 2 em cada 3 crianças e adolescentes que hospitalizam não tinham registrada presença de comorbidades. E entre as mortes, 40% das mortes, 41 mais exatamente, ocorreram, né, em crianças abaixo de 17 anos de idade, crianças e adolescentes, que não tinham nenhum fator de risco associado a essa condição. Lembrando que entre os fatores de risco está obesidade, está asma, enfim, né, uma série de doenças que são de alta prevalência na nossa população. Esse aqui é um cálculo que eu fiz também para alertar os senhores em relação a algumas características dessa doença na nossa população e que, por si só, já sugerem que a gente não pode importar recomendações de outros países e a gente tem que compreender o cenário dessa doença, o que ela representa num país continental como o nosso, com todas as características que a gente tem. Então, eu calculei aqui não é letalidade, aqui é mortalidade, ou seja, é o número de mortes no numerador e no denominador a população relacionada a essas mortes. Então, isso aqui significa mortes por 1 milhão de crianças e adolescentes no Brasil. Então, nós temos, até o final de outubro, aproximadamente 41, 42 mortes por 1 milhão de crianças e adolescentes, e quando a gente compara com os dados americanos e do Reino Unido, a gente vê que é um cenário bastante diferente, né? Então, é perfeitamente compreensível porque no Reino Unido eles têm uma visão bastante diferente daquela que a gente deve ter aqui no nosso país em relação a essa doença. Vejam que no Reino Unido, nesses primeiros 2 anos, morreram aproximadamente 70 crianças e adolescentes contra 2.500 aqui no nosso país. Uma outra maneira de olhar os dados, e que me pareceu como pediatra e importante também, de novo, com o intuito
de trazer os olhos, né, da nossa comunidade pediátrica para o que representa essa doença em pediatria, esquecendo um pouco o que ela representa em adultos, né, é olhar especificamente em crianças e adolescentes algumas doenças que foram alvo recente da introdução de vacinas no nosso calendário, no ano que precedeu a introdução dessas vacinas no calendário. Então, por exemplo, a doença meningocócica, que eu tenho certeza que nenhum de nós hesita em recomendar essa vacinação, ela foi associada a cerca de 400 mortes no ano de 2010, abaixo de 19 anos de idade, ano em que a gente registrou o maior número de mortes associados a essa doença. A meningite pneumocócica não foi diferente. A influenza, o ano que ela mais vitimou crianças e adolescentes foi o ano de 2009, durante a pandemia de H1N1, antes que tivéssemos a disponibilidade da vacina, e houve também em torno de 400 mortes em crianças e adolescentes. Doença por rotavírus e uma série de outras que a gente pode, vamos dizer, introduzir aqui. Nenhuma delas teve, vamos dizer, um número absoluto de mortes, como foi a mortalidade associada à Covid-19. Nesse gráfico aqui, a gente utilizou um ano, né, entre julho e junho de 2021. Outro aspecto, além das hospitalizações e além das mortes, é a Covid longa, né, que é bem documentada em adultos. Em crianças, ela ainda é alvo de estudos. Eu tenho visto poucos estudos que, de fato, respondem com clareza qual é a expectativa da Covid longa em crianças. Para mim, estudos que possam ser de relevância são estudos que tenham um grupo controle sem Covid-19 sendo seguido, para que, de fato, você possa traduzir qual é a expectativa da Covid-19 em termos de persistência de sintomas. E a maioria dos estudos tem apontado que a Covid longa em crianças é muito menos importante do que é nos adultos. A persistência de sintomas e a relevância desses sintomas é muito menor que nos adultos. Mas, de novo, isso não significa que não haja, né, acometimento, que não haja prejuízo cognitivo, que não haja comprometimento do trato respiratório, cardiovascular, enfim, uma série de elementos aí que muitas vezes acompanham crianças com Covid e não necessariamente crianças que tiveram formas graves da Covid-19. Uma outra face que está fora desses números que eu apresentei para vocês, mas que é importante também reconhecer, e tenho certeza que todos que estão me escutando, que trabalham com crianças em hospitais, tiveram oportunidade de ver, é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma complicação tardia da Covid-19, que ocorre aproximadamente um mês depois e que não guarda relação com a gravidade da Covid-19. Ou seja, o que nós vemos é que muitas vezes a síndrome inflamatória multissistêmica ela ocorre em crianças que tiveram formas muito leves de Covid-19. Algumas vezes, até mesmo formas assintomáticas da Covid-19. E aqui que eu destaco a atenção de todos nós. Esse é o estudo que eu trouxe porque ele foi o primeiro estudo que eu achei na literatura que identificou qual era a chance de, uma vez que você seja infectado pelo vírus, crianças, no caso, abaixo de 12 anos de idade, qual é a expectativa de risco de ocorrência da síndrome inflamatória. E nesse estudo, os dinamarqueses chegaram à conclusão que a chance de síndrome inflamatória era de um caso para cada 4.000 crianças que eram infectadas pelo SARS-CoV-2. Isso para a gente trazer, vamos dizer, talvez uma magnitude do que pode representar esses casos. Esse é um estudo que eu participei, é uma publicação nossa, junto com o Ministério da Saúde, da primeira leva de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica do ano de 2020 até o começo de 2021. Só para chamar a atenção de vocês de um aspecto. Vejam que a mediana de idade dos casos de síndrome inflamatória foi de 5 anos. Nós temos uma mediana menor que aquela registrada nos Estados Unidos e na Europa. Uma letalidade de aproximadamente 6%. Essa letalidade ela é 6 a 10 vezes superior que a letalidade da síndrome inflamatória nos Estados Unidos, que hoje tem se situado entre 0,5% e 1%. A nossa, infelizmente, é de 6%
aqui no Brasil e de uma faixa etária, né, uma mediana de idade, que é exatamente essa que a gente está discutindo. Nessa parte final aqui, eu vou compartilhar quais são as evidências em relação às vacinas que a gente pode utilizar em crianças. E eu começo com a vacina de RNA mensageiro, né? São mais de praticamente 3 bilhões de pessoas no mundo que utilizaram essa vacina, primeiramente os adultos, depois os adolescentes e agora, mais recentemente, o grupo de 5 a 11 anos de idade. Esse é o estudo em adolescentes, que foi feito no grupo de 12 a 15 anos de idade, um estudo que tinha como objetivo demonstrar não inferioridade da resposta imune observada nos adultos, que seria um critério para autorização de uso, e, se houvesse a possibilidade, também identificar a eficácia, obviamente, além da segurança. Esse é um estudo feito nos Estados Unidos, 90% dos adolescentes que foram voluntários desse estudo, na ocasião do ingresso no estudo, eram naive para SARS-CoV-2 e não houve imunocomprometidos incluídos. Quando eles olharam o que aconteceu com a resposta imune desse grupo de 12 a 15 anos de idade, eles viram que a média geométrica de anticorpos era quase o dobro da média geométrica registrada entre adolescentes mais velhos e adultos, onde havia sido comprovada a eficácia da vacina. Ou seja, isso por si só já mostrava que a vacina era não inferior, em termos de resposta imune nos adolescentes, do que foi demonstrado nos grupos mais velhos. Aqui, em termos de segurança, lembrando que esse é um estudo que incluiu, né, mais ou menos aí 2 a 3 mil adolescentes no estudo. Então, em relação a eventos adversos, eles não observaram nessa avaliação presença de eventos adversos graves que fossem relevantes, e houve um perfil de tolerabilidade associado basicamente a eventos adversos transitórios de curta duração após a administração da vacina. E houve demonstração de eficácia. Então, durante o estudo, nesses mais de 2 mil voluntários, eles tiveram 16 casos de Covid-19 no grupo placebo e nenhum no grupo vacina. Então, mostrando que havia, sim, uma demonstração de prevenir esse desfecho que era a Covid-19 nesses adolescentes. Mais recentemente, houve a publicação do estudo em crianças de 5 a 11 anos de idade. E aqui, muita atenção, a vacina que é utilizada em crianças, ela foi testada numa concentração que é 1/3 da concentração utilizada em adolescentes. De novo, com 3 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e, de novo, incluindo aproximadamente 2 a 3 mil crianças de 5 a 11 anos nesse estudo, com uma mediana de follow-up após a segunda dose de 2 a 3 meses. Mesmo com uma concentração que foi 1/3 daquela utilizada nos adolescentes e adultos, vejam que, de novo, a resposta foi não inferior, né? A resposta é praticamente idêntica em termos de títulos médios geométricos neutralizantes àquela observada nos adolescentes. E houve demonstração de eficácia em torno de 90% no quesito prevenção da Covid-19. Eu trago aqui a outra vacina, que ainda não é utilizada aqui no Brasil, mas que já está sendo utilizada em diversos países e que existe uma expectativa também de uso na população pediátrica, que são as vacinas de plataformas de vírus inativados, né? Coronavac e a Sinopharm. Aqui, dados com a Coronavac em crianças de 3 a 17 anos. Esse não é um estudo com um número grande de voluntários, mas que mostrou que nessas 500 crianças e adolescentes deste grupo etário de 3 a 17 anos, a 2 doses da vacina demonstraram a capacidade, nesse grupo etário, de desencadear uma resposta imune que foi até mesmo superior àquela observada tanto nos adultos jovens como nos adultos mais velhos. Vejam que os títulos geométricos foram quase 3 vezes superiores àqueles registrados em adultos. Há poucos dados de segurança, mas nós temos esse documento da China, onde a vacina vem sendo utilizada, a Coronavac lá, em mais de 60 milhões de doses, e que mostrou que entre 40 milhões de crianças que receberam essas vacinas, isso é um dado de farmacovigilância, a incidência de eventos adversos sérios
foi de 0,04 casos para cada. Professor, o senhor ficou mutado, doutor. Só desbloquear, por favor. O microfone do senhor ficou mutado, doutor Marcos. Professor Marcos, só desmutar o microfone do senhor. Não fui eu que mutei, alguém mutou. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos escutando. Pode continuar, por gentileza. Vocês perderam muito ou não? Só voltar um slide, por favor. Bom, aqui é só para eu mostrar os dados de segurança e de efetividade, os dados de mundo real após o uso em programas de vacinação. É a última parte da minha aula, compartilhando lições aprendidas depois que essas vacinas foram implementadas. Ambas as vacinas que eu vou comentar com vocês. Então, um evento adverso que chamou atenção e que vai ser objeto de uma apresentação, eu não vou entrar em detalhes em relação à sua etiopatogênese, etc., que não foi visto nos estudos clínicos, mas foi identificado nos dados de mundo real, foi a ocorrência de miocardite, principalmente em adultos jovens, particularmente em adolescentes púberes do sexo masculino, depois da segunda dose. Esse foi o grupo onde esse risco, vamos dizer, se mostrou mais frequente. Isso motivou análises de risco-benefício que tentaram identificar a ocorrência desses casos de miocardite em função do que nós preveniríamos de hospitalizações em relação à vacinação. Mesmo no grupo onde esse risco foi demonstrado de forma mais relevante, que é o grupo de adolescentes do sexo masculino, né? A gente vê aqui por grupos etários, ambos os sexos, a gente vê que o número de casos prevenidos ele supera de maneira substancial, né, o número de casos associados à miocardite nesses grupos etários. Um dado interessante que eu queria compartilhar com vocês é notar que o risco de miocardite entre adolescentes de 16 a 17 anos é o dobro do risco de miocardite entre adolescentes meninos de 12 a 15 anos. O que eu quero dizer é que havia já uma clara tendência demonstrando que haveria uma tendência de menor risco desse evento em idades mais tenras, fora do grupo puberal. Há dados de efetividade em adolescentes? Há dados de efetividade de mundo real. Esse é um estudo americano que demonstrou que a vacina em adolescentes protegeu não só contra a Covid-19, mas é o primeiro estudo que mostra prevenção de hospitalização. Então, 2 doses da vacina de RNA mensageiro da Pfizer teve 93% de efetividade na prevenção de hospitalização, e esse dado, para mim, é impactante. Nesse estudo, todos os 77 adolescentes que foram internados em UTI, todos os 29 adolescentes que foram classificados como em estado crítico e todos os óbitos que ocorreram em adolescentes não vacinados. Esse é o dado de efetividade contra formas críticas da Covid-19 em adolescentes. Ele foi publicado 3 dias atrás e mostrou, vejam aqui as estimativas de efetividade para todos os desfechos, não só hospitalização, mas prevenção de hospitalização em UTI e prevenção da necessidade de suporte de vida. Efetividade de 98%. Houve 7 óbitos nesse estudo, todos eles em adolescentes não vacinados. Outro dado muito importante para nós nas análises de risco-benefício. A vacina consegue prevenir a síndrome inflamatória? Era uma dúvida que tínhamos. E a resposta é sim. Esse é outro estudo que foi publicado há 15 dias atrás e que mostrou que nos Estados Unidos, entre julho e dezembro do ano passado, entre adolescentes que foram vacinados, houve um risco de 91% menor da ocorrência, né, da
síndrome inflamatória, ou seja, a efetividade de 2 doses da vacina foi de 91% para a prevenção da síndrome inflamatória em adolescentes nos Estados Unidos. Esse também é um dado interessante, que é a efetividade, aí é para qualquer forma de Covid-19, entre a primeira e a segunda dose. Após a primeira dose, o que ocorre, até que esses adolescentes recebam a segunda dose. Esse estudo foi feito na Inglaterra, e lá o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 8 semanas. Então, a gente vê aqui nos diversos grupos, de 12 a 15 anos, de 16 a 17, e também nos adultos, como se comportou a efetividade após a primeira dose, até que eles recebessem a segunda dose. Há uma tendência de queda, mas a gente verifica que, para esse desfecho, qualquer forma de Covid-19, ainda há uma manutenção da efetividade 8 semanas depois. Outro dado interessante, que é esse dado do Canadá, que mostra que a estratégia realizada de separar com 8 semanas a primeira da segunda dose versus separar com menos de 4 semanas a primeira da segunda dose, isso para adolescentes, mostrou que o risco da miocardite foi 5 vezes menor quando você afasta uma dose da outra com 8 semanas. Então, isso também é um fator, a gente pode discutir depois, os benefícios e, vamos dizer, as limitações dessa estratégia, mas é também mais um fato que corrobora, muitas vezes, essa utilização. E eu só queria compartilhar esses 2 últimos slides com vocês, esse aqui mostrando o que aconteceu nos Estados Unidos com a farmacovigilância de eventos adversos depois da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Então, aqui é o reporte publicado no último dia do ano, em 2021, com mais de 8 milhões de doses da vacina pediátrica de RNA mensageiro, entre 5 a 11 anos de idade, 6,5 milhões como primeira dose, 2 milhões como segunda. A quase totalidade dos eventos adversos reportados ao VAERS eram de eventos adversos transitórios, caracterizados por febre, dor de cabeça e de rápida, vamos dizer, melhora, e houve o relato de 11 casos de miocardite nesses mais de 8 milhões de doses. Todos eles, de acordo com esse reporte, classificados como de evolução clínica favorável. De novo, não vou entrar em detalhes porque nós teremos uma apresentação a seguir. E eu só termino minha apresentação com uma curiosidade. Eu trago para vocês os dados do Chile, de efetividade. Estão disponíveis nessa página, a referência está aí. Dados entre crianças de 6 a 11 anos de idade, que foram vacinadas tanto com Pfizer como com Coronavac. E houve, nesse grupo de 6 a 11 anos de idade, veja aqui a incidência no grupo não vacinado e a incidência de doença no grupo vacinado. Aqui infecção e aqui Covid sintomática. Então, se a gente fizer, vamos dizer, um cálculo grosseiro, a gente chega à conclusão que as vacinas, tanto o Coronavac como a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, proporcionaram, nesse grupo de 6 a 11 anos de idade, uma efetividade na prevenção de Covid-19 entre 70% e 80% na população chilena. Evidentemente, a proteção para as formas graves deve ser maior, que é o que a gente observou durante toda a pandemia. Quanto mais grave o desfecho, melhores têm sido as performances das vacinas no quesito de prevenção. Eu termino aqui minha apresentação. Eu acho que a mensagem mais importante da minha fala era tentar destacar para vocês que, no meu entendimento, houve uma distração de todos nós com o que representa potencialmente essa doença para o grupo etário pediátrico, em função da enorme gravidade e dramaticidade que a doença teve no grupo dos adultos, no grupo de indivíduos de maior idade. Mas isso, em absoluto, significa que essa é uma doença que deva ser negligenciada no grupo etário pediátrico, a ponto de não contemplarmos essas crianças com o benefício da vacinação, que se mostrou muito claro nessas análises de risco-benefício no contexto atual da pandemia. Isso é muito importante. A gente faz essas análises de risco-benefício de acordo com a epidemiologia da doença, de acordo com as características. E, de acordo com esse contexto, a gente entende que as análises de risco-benefício são favoráveis no que diz respeito
a iniciativas de oferecer também às crianças o benefício da prevenção. Muito obrigado. Super obrigada, Marco, para variar. Perfeita a sua apresentação. Não me canso de elogiar, realmente eu acho que esclarece tudo para o grupo de pediatras aqui. Eu queria, não sei se Cláudio está acompanhando, mas já somos mais de 300 aqui, já vi aqui algumas pessoas não pediatras e outras especialidades aqui, e isso é muito bacana. Eu acho, Marco, que essa sua aula é fundamental para que todos possam entender não só sobre a segurança da vacina, mas sobre a carga da Covid-19 para as nossas crianças. Cláudio quer falar antes da Áurea? Não, foi uma apresentação brilhante, como era esperado mesmo, né? E vamos ouvir agora a Áurea e depois a gente vai ter as perguntas. Mais uma vez, eu agradeço ao doutor Marco Aurélio e parabenizo pela apresentação. Seja bem-vindo, então, Áurea, é sua vez. Depois de uma apresentação brilhante dessa do Dr. Marco, eu vou aqui humildemente tentar pegar o gancho maravilhoso que ele me deixou aí e transmitir algumas mensagens importantes para vocês. Vocês veem a minha tela? Só falta você colocar em tela inteira. Tá sim, doutora. Perfeito. Pode começar. Bota em tela de apresentação, Áurea. Aqui já está já, doutora. Bom. Áurea? Eu acho que a doutora Áurea caiu. Vamos dar uns minutos para ela entrar. Vai ver que é por isso que eu não estou vendo a tela cheia ainda. Vou falar com ela aqui. Está me ouvindo, Diego? Estou sim, doutora. A doutora Áurea caiu. Cláudio, você acha que enquanto a gente aguarda ela dar um jeito lá, eu faço a minha apresentação e depois ela? Sem dúvida. Acho que você pode começar a sua apresentação e depois a Áurea fala. Então, vamos lá. Tá vendo, Diego? Estou sim, doutora. Pode começar, por gentileza. Então, vamos lá, gente. A gente não vai ficar sem a Áurea, não, mas só para ninguém ficar esperando enquanto ela, às vezes, faltou luz, né? Então, como é que fica, né, nesse cenário todo? O Marco deixou claro que, nessa situação epidemiológica, o risco maior é proporcional, e quanto mais casos, leves, maior risco de casos graves, né? Tudo é proporcional ao cenário que a gente vive e o cenário hoje de muitos casos, né? Meus potenciais conflitos de interesse, vocês me conhecem bem. Sim, eu dou aula para a indústria farmacêutica eventualmente, participo de congressos, nada diferente de todos nós, e sou, sim, dona de clínica de vacinação, mas não de 25 unidades, como alguns andam dizendo por aí. O cenário da Ômicron vai implicar, provavelmente, a gente já está vendo para o Carnaval, algumas retrocessos, né, nessa flexibilização. Ninguém pretende voltar ao lockdown, aliás, lockdown nunca tivemos, mas
alguns cuidados se mostram necessários. Da maneira, né, com o cenário que a gente tem hoje, dificilmente, muito provavelmente, a maioria de nós vai contrair a variante Ômicron. Na Europa, estima-se que metade da população europeia vai contrair a variante Ômicron em algum momento. Então, essa situação, felizmente, não acompanhada de um aumento proporcional de mortes, hospitalizações e quadros mais graves, vai gera já um problema, que é um problema econômico das quarentenas e afastamentos preventivos. Mas a SOPERJ sempre defendeu, a gente defende que a escola não pode fechar. E essa é a definição aqui do Unicef, dizendo que fechar escolas no cenário da Ômicron seria um retrocesso desastroso. A ONU entende que mais um ano de interrupção de ensino presencial, se o prejuízo já é enorme, se pararmos com as escolas, mais uma vez, o prejuízo será maior ainda. Então, o nosso desafio como pediatra é justamente proteger essa criança, esse adolescente, e, claro, os adultos também nesse ambiente escolar, da melhor maneira possível, entendendo que os casos nas escolas, eles, normalmente, a fonte desses casos na escola não está dentro da escola, está no domicílio. Então, a gente precisa orientar toda a família e, claro, precisamos de protocolos para organizar esse cenário na escola. Então, essa é uma dica que a gente deixa para as escolas, buscar a parceria com os pais, as famílias, e, claro, a gente, pediatra, tem um papel muito importante. Todos sabem que eu trabalho com escolas aqui no Rio de Janeiro, atendendo as escolas nessa pandemia, e a gente percebe a pressão que as famílias, até entendo, né? Mas a pressão que a família faz no pediatra e na escola para que esse aluno volte antes do previsto nas quarentenas. Então, é importante que a gente leve essa mensagem para as famílias. As quarentenas, elas não foram feitas para atrapalhar a vida da criança ou da família, mas para proteger cada um dentro dessa comunidade escolar. Desculpa. Esse é um dado do Reino Unido, mostrando nessas últimas semanas do ano passado, né, que justamente quando eles tiveram, né, esse aumento de casos e a prevalência da variante Ômicron, a gente percebe que o número de surtos escolares aumentou muito. Volto a dizer, a fonte inicial é em casa, mas a transmissão na escola tem que ser prevenida. E, principalmente, aqui nesse verdinho aqui, as crianças de 4 a 11 anos de idade, que lá nessa época aqui, na sua totalidade, ainda não vacinada. Os dados mostram, não são muitos dados, mas a gente tem simulação do Reino Unido, esse estudo aqui do, entre aspas, CDC japonês, que mostram que a permanência do vírus, né, a capacidade de transmitir a partir da data do início dos sintomas ou da data da testagem positiva para a Covid-19, para a variante Ômicron, tende a ser um pouco menor. Um dado interessante desse estudo japonês é que, comparando a positividade do PCR e a positividade de cultura para isolamento do vírus, muitas vezes o PCR, e a gente já sabe disso para outras variantes, o PCR se mantém positivo, mas não existe mais vírus isolado naquela amostra. Então, eles fizeram um acompanhamento de por quanto tempo essa pessoa infectada
pela Ômicron, estaria transmitindo. E a média é menor do que a gente vem trabalhando e mostra que com 10 dias a transmissão é zero e entre 7 e 9 dias depois do início dos sintomas ou do PCR positivo, da coleta do PCR positivo, a positividade, a possibilidade de transmissão fica entre 10% e 20%. Então, o que a gente tem, quais são os nortes, né, quando pensamos? Esse protocolo que eu vou apresentar para vocês está ainda sendo discutido, mas já estamos muito próximos de publicar na semana que vem isso o mais breve possível, considerando que a variante é mais transmissível e que a gente vai conseguir minimizar, mas não evitar 100% essa infecção, que pessoas independentes infectadas pelo SARS-CoV-2, inclusive pela variante Ômicron, independente de vacinado ou não, apresentam sintomas nos primeiros dias, nos primeiros 5 dias de sintoma, e é a época em que você tem mais, né, o fato de estar sintomático, a carga viral maior, você tem uma possibilidade maior infectante. Mas que essa transmissão pode ocorrer no decorrer de 10 dias. Na maioria dos casos, uma incubação mais curta, sintomas são os mesmos, mas a Ômicron se mostra com sintomas mais leves do que as variantes anteriores, mas, claro, pode causar caso grave e, claro, pode levar a sintomas mais característicos, como perda de olfato ou alteração do paladar. A vacinação é, sim, uma medida importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Marcos já mostrou bem aí em relação ao adolescente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% das mortes por Covid, agora, nesse cenário da variante Ômicron, aconteceu em pessoas não vacinadas. E a gente vê que, apesar dessa onda rápida e grande de casos que vimos assistindo no mundo inteiro e agora no Brasil, a onda, né, a curva de hospitalizações e óbito não estão, felizmente, acompanhando proporcionalmente ao número de casos. Quais são as chaves para uma escola mais segura, né? Inclusive nesse período? Que a escola converse, e a gente, claro, pediatras, sobre a importância de todos vacinarem, inclusive as nossas crianças, que tomara inicia a vacinação na próxima semana, já tendo chegado a vacina aqui no Brasil hoje. O uso adequado de máscara. É muito importante a gente orientar as famílias sobre as máscaras que os filhos devem usar. A gente vê de tudo. E é importante orientar a criança e o adolescente para como usar essa máscara. A gente sabe que os adultos não sabem usar máscara. As crianças têm mais condições de aprender sobre isso do que nós adultos. E lembrar que a adoção do distanciamento social hoje não existe mais nas escolas, né? Não tem mais redução de número de alunos. Mas quanto mais a escola conseguir manter um mínimo de distanciamento, isso será melhor. E no caso de crianças que vão voltar de quarentenas ou afastamentos reduzidos, que eu vou mostrar para vocês, é muito importante pensar na hora das refeições se essa criança ou mesmo esse adulto voltou a frequentar a escola antes dos 10 dias de possibilidade de transmissão do SARS-CoV-2. Então, a proposta de protocolo que eu vou apresentar a vocês, consideramos vários protocolos, português do CDC, né, o americano, do Reino Unido e o nosso aqui do Ministério da Saúde. E todos entendem que faz necessário, diante dessa crise de casos, digamos assim, que a gente está assistindo, se faz necessário buscar protocolos um pouco mais flexíveis, sem perder a segurança,
E esses protocolos encurtados, eles implicam de que, em muitas dessas situações, o adulto ou a criança volta a frequentar com um risco muito pequeno, que eu falei para vocês, 7 a 9 dias depois, um risco aí de 10 a 20%, mas com um risco pequeno e que, por isso, precisando usar rigorosamente a máscara, sem tirar, mantendo o distanciamento, no caso da escola, nos momentos de alimentação, e que impedem o uso da máscara. E temos 2 protocolos para crianças que usam máscaras e para crianças que não usam máscaras, que não são só as menores de 2 anos. A gente tem outras contraindicações para o uso de máscaras. E essas crianças, mesmo mais velhas, precisam seguir um protocolo diferente, já que o protocolo considera o uso de máscara rigoroso por 10 dias. Eu não vou detalhar aqui o do Ministério, vou dar mais atenção para a nossa proposta, mas vejam que todos aqui com o cuidado de dizer sobre o uso de máscara, né, as recomendações adicionais, que a principal é o uso de máscara até o 10º dia. E protocolo de 5 dias, protocolo de 7 dias, eu vou mostrar um pouco melhor aqui para vocês. Então, está aqui o fruto da nossa discussão, e quem estava na discussão, não vou citar o nome de todos, mas representando o DC de infectologia da SOPERJ, o DC de saúde escolar da SOPERJ e o GT de imunizações da SOPERJ. Uma discussão que tivemos, inclusive, com a participação de representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, para que a gente busque ter um consenso entre nós para facilitar a vida das famílias e de todos vocês, pediatras. Bom, baseado em sintoma, a gente tem 2 estratégias. Uma, aliás, para pessoas com sintomas leves ou moderados, não entram aqui os casos graves, a gente tem 2 estratégias. Uma baseada em sintoma, e aí são 10 dias, independente de testagem. Lembrando que testagem está cada vez mais complicado, todos vocês estão acompanhando a falta de kits, né? Principalmente na rede privada, e a estratégia baseada em testagem, em que precisa ficar claro, porque houve logo no início, a prefeitura apresentou o seu protocolo, falando em 5 dias, mas as pessoas não prestam atenção, são 5 dias se essa pessoa está com quadro leve, e se o teste, seja o teste rápido ou o PCR, seja colhido no 5º dia. Então, em PCR vai ser muito difícil você voltar no mesmo dia. O teste rápido é possível fazer o teste de manhã e voltar à tarde, se esse teste for negativo. Então, e claro, com o cuidado de que essa pessoa não esteja sintomática mais, não esteja com febre e nem usando antitérmico. Para as pessoas assintomáticas, mas com a COVID laboratorialmente confirmada, a gente vai fazer a estratégia baseada em testagem, mas, independente da data que fez, independente do teste primeiro, vai fazer um segundo teste 5 dias após esse primeiro teste. E, desde que ele negativo no 5º dia, essa pessoa volta no próprio 5º dia, sempre com cuidado de manter a máscara o tempo todo, no trabalho, na escola, onde for. Os contactantes próximos, antes a gente diferia entre aqueles com contato domiciliar e aqueles com contato não domiciliar. O contactante domiciliar, ele tem um contato contínuo, né? Dificilmente uma criança com os pais com Covid vai ficar dentro de casa isolada deles. Isso é muito difícil. Na prática, a gente sabe que é muito raro. Mas, com as características e a situação epidemiológica hoje e características da Ômicron,
e uma chance de que esses sintomas aparecem mais precocemente do que a gente vinha vendo, juntamos o mesmo protocolo. E o protocolo seria baseado em estratégia de sintomas. 7 dias de quarentena, desde que há pelo menos 24 horas sem febre ou em uso de antitérmico. Se isso não acontecer, se a pessoa apresentar sintomas, então ela vai para o protocolo de pessoas sintomáticas. Estratégia baseada em testagem, 5 dias de quarentena, desde que a testagem seja feita no 5º dia e mostre um resultado negativo. Caso contrário, ela passa a adotar a estratégia baseada em sintoma ou em testagem positiva. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Mudo aqui o meu último slide em relação às crianças que não usam máscaras, como eu falei, ou aquelas menores de 2 anos, ou aquelas que, por alguma contraindicação, não usem máscaras. As quarentenas são um pouco diferentes, um pouco mais longas, já que a gente não tem aqui a possibilidade dessa pessoa voltar usando máscaras. Depois a gente vai dividir isso com vocês no site da SOPERJ, e, claro, nos grupos, assim que publicado no site. Afastamentos de surto, essa é uma recomendação da Prefeitura do Rio, mas essa é uma recomendação em Niterói, se não me engano, são 2 casos para que Niterói, a Prefeitura de Niterói considere surto. É claro que isso tem que ser reportado ao CIEVES, e cabe à escola fazer isso, não ao pediatra da criança. E o afastamento da turma nesses casos de surto, que antes era de 14 dias, aqui, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, é de 7 dias, o que coincide com o protocolo de afastamento de contactantes próximos. Então, dependendo do caso de cada uma das crianças afastadas, a gente vai trabalhar com o protocolo, né, as quarentenas e com afastamento preventivo baseado nos protocolos de contactantes. E eu não canso de mostrar isso para vocês. Agora, então, se Deus quiser, na semana que vem, essa foto eu vou continuar com ela, que é do meu mais velho, mas eu vou ter a foto do meu mais novo, de 11 anos, que não vê a hora de se vacinar contra a Covid-19. Eu volto aqui. Doutora Áurea voltou? Entrou agora, doutora? Isso é que é perfeição. Então, Áurea, eu tomei a frente, já fiz minha apresentação e agora a gente conta com você. Doutora Áurea, a senhora só está mutada, por favor. Está mutada. Está mutada, doutora Áurea. O microfone está mutado. Ainda está. Pois. Doutora Áurea, a gente não está escutando a senhora. Está com o microfone mutado, doutora. Só desmutar para a gente, por favor. Áurea. Ela caiu, doutora. Só um minuto. Eu acho que... Muda o povo Doutora aí. Áurea, voltou. Voltou? Aê, doutora! Agora Agora foi. Não, Vai gente, lá, eu agora dei vai. aula para minha. Eu perdi a aula da Isabela e dei aula para as minhas paredes durante 30 minutos sozinha em casa. Tá? Mentira. Tô falando sério. Eu não ia nem atender o Diego, porque para mim eu estava online. Vai lá, Dei Áurea. aula para as paredes. A minha aula inteirinha eu dei para as Depois paredes. eu dou minha aula para você, não se preocupe. Tudo bem, depois você me manda a sua aula, porque eu vou Vai ficar lá. na dúvida agora. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Começando de novo. Vocês chegaram a ver esse slide?
Então, doutora, foi o primeiro slide. Foi, né? Sumiu aqui? Apareceu, está na introdução. Então tá. Pode começar, Então, doutora. então nós vamos falar da miocardite, caracterizando já como uma inflamação do miocárdio. Eu lembro que esse modelo de inflamação tem sido cada vez mais relacionado a algumas alterações genéticas do indivíduo, alguns marcadores genéticos que o indivíduo tem, que propiciam que esse indivíduo tenha uma inflamação miocárdica, uma miocardite. Edema e morte dos miócitos. Então, tudo isso vai progredir para uma doença dilatada, para uma insuficiência cardíaca, que pode ser aguda ou não, ou uma morte súbita inesperada. Então, aquela criança que, durante a prática de uma atividade física ou mesmo em repouso, faz uma morte súbita dentro de um contexto de uma criança híbrida. A miocardiopatia dilatada, ela é muito curiosa, porque quando nós encontrávamos no consultório, nós ficávamos nos questionando se todas as miocardiopatias dilatadas eram de base genética, então nós tínhamos qualquer doença das fibras musculares cardíacas, de algum componente do músculo cardíaco que pudesse levar a uma miocardiopatia dilatada, ou se isso significava uma doença inflamatória não tratada adequadamente no seu momento e culminando com uma doença dilatada. E o grupo da Austrália respondeu isso para a gente, cerca de 30% a 35% dos pacientes com mio dilatada, quando você retorna ou através de biópsia para encontrar algum substrato de lesão mais importante ou com a história epidemiológica do indivíduo, ele tem um momento de uma doença inflamatória aguda do miocárdio que não foi devidamente abordada. E a potencial lesão do miocárdio, seja direta ou indireta por tempestade de citocinas, como nós vemos na síndrome inflamatória sistêmica relacionada à COVID e na doença de Kawasaki. Então, como eu falei para vocês, o nosso grupo vem estudando miocardite desde 2016. São atualmente 3 grupos no mundo que fazem coorte com a faixa etária pediátrica. O Canadá não está mais recrutando. Nós temos na Europa a Dinamarca, a Suíça, a Suécia e a Alemanha, que trabalham basicamente em conjunto com o apoio do maior centro de investigação de miocardite que nós temos em Berlim, e a Austrália. Então, o que nós vemos hoje é que apenas 22% dos pacientes que têm disfunção ventricular esquerda de início recente, eles conseguem ter uma miocardite documentada no seu histórico. Entretanto, a gente hoje entende que a maior parte dos indivíduos faz uma miocardite silenciosa, de fração de ejeção normal e de coração de tamanho normal na sua apresentação inicial. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Hoje, quando eu levanto COVID e miocardite, com cerca de 1.100 artigos, miocardite e vacinas, de um modo geral, então, lembrar que não é só a vacina contra a Covid que temos aí com potencial para desenvolver miocardite, nós temos casos de miocardite por vacina de influenza, alguns poucos casos por outras vacinas, mas eles podem acontecer, assim como temos casos de miocardite por inibidores de checkpoint para tratamento do câncer, por outros imunobiológicos também para tratamento de várias outras doenças. Então, qualquer fármaco hoje que tenha a possibilidade de causar inflamação miocárdica, ele pode levar a um processo de miocardite e miodilatada.
E quando nós correlacionamos vacina de Covid à miocardite, nós temos aí hoje beirando 200 de artigos, onde acho que o mais importante deles eu vou mostrar para vocês é a coorte dinamarquesa, que leva a um quantitativo bastante importante, é um artigo publicado ainda no início dessa semana. Então, para construir essa aula, eu tive que ler um pouquinho, estudar um pouquinho. Por que eu reforço isso? Porque é a única arma que nós temos para combater as falsas notícias, as falsas informações e os achismos. Né? Me incomoda muito as pessoas não se basearem em dados para expressar as suas opiniões. Então, hoje aqui eu expresso, sim, a minha opinião, mas baseada em dados que foram buscados na literatura internacional e em alguns artigos também do nosso país. Então, a miocardite é uma doença que ela cursa em 3 fases diferentes. Então, na fase inicial, que é ali a primeira semana de doença, é a fase onde eu ainda tenho a replicação viral, e a replicação viral ela pode fazer a agressão direta ao músculo cardíaco. Isso eu falo de um modo geral para qualquer vírus. Nós estamos aí no momento, inclusive, que nós temos co-infecções por influenza, e influenza é um grande causador também de miocardite em pacientes de baixa idade. Nós temos a segunda fase, que é a fase da agressão miocárdica pela resposta imunológica do indivíduo. Então, pode levar aí cerca de 2 a 10 dias para a instalação dessa fase subaguda, mas é uma fase que vai perpetuar por aí cerca de 1 mês, 40 dias, e que pode levar a uma fase de cronificação da doença, seja com manutenção do infiltrado de células inflamatórias, levando a uma miocardite contínua, digamos assim, de agressão contínua, ou seja, para uma fase crônica de dilatação provocada por fibrose, morte celular. Então, nessa listagem aqui de 2018, que nós tínhamos do bug, nós, óbvio, não tínhamos ainda o SARS-CoV-2, mas, considerando que a COVID na criança não é uma doença tão leve quanto nós acreditávamos, nós entendemos que as lesões mais tardias, de 3 a 5 semanas depois da doença, elas podem levar à hipotensão, taquicardia e choque, desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca aguda, com elevação das enzimas, e aí nos levando a crer que sejam achados bastante compatíveis com uma miocardite já inicial por agressão viral nos primeiros dias da infecção, ou nessa fase mais tardia de 3 a 5 semanas, pela cascata de substâncias inflamatórias que são liberadas nesse miocárdio. Então, quando nós falamos da lesão induzida pelo vírus, nós estamos falando da famosa proteína spike, né? É a grande dúvida de todos, se o que carregamos de spike na vacina seria suficiente para gerar tanta lesão, e a conclusão da maioria dos artigos é que a doença viral, sim, é capaz de provocar uma liberação de maior número de proteína spike, levando a muito mais lesão miocárdica do que a vacina em si. Porque, além dessa forma de agressão do vírus, ele também produz as citocinas, ele também promove um infiltrado linfocitário importante, uma ativação macrofágica, que vão levar a edema e morte celular, principalmente pela instalação de um processo de arterite dos pequenos vasos que nutrem o coração.
Então, não é incomum que o padrão de miocardite encontrado nesses pequenos pacientes, e eu aqui paro para fazer um relato de experiência pessoal, nós temos 2 pacientes onde nós encontramos lesões muito similares a lesões de obliteração, principalmente das pequenas artérias do septo interventricular e da região final da descendente anterior, comprometendo a ponta do ventrículo esquerdo. Então, para vocês verem que a lesão em si, ela pode ser difusa no miocárdio ou ela pode ser uma arterite simulando aí áreas de infarto no miocárdio de uma criança tão jovem. Então, eu falava do estudo dinamarquês, falando da relação entre a vacina, a ocorrência de miopericardite e a vacina com mRNA. E foi identificado, então, nessa coorte, os participantes foram quase 5 milhões de indivíduos com mais de 12 anos. Tivemos aí uma mediana em torno de 39 anos, a população da Dinamarca ainda é uma população jovem, onde nós observamos a ocorrência de 1.273 casos, onde a temporalidade falavam a favor da ocorrência de miocardite pela vacinação. Esses pacientes, eles não tiveram quadros graves, eles observaram os mesmos achados das coortes anteriores, então os pacientes mais jovens são os pacientes realmente mais suscetíveis, né? Eles fizeram 1 ano de coorte, mas entendendo que os benefícios da vacinação, eles superam o risco que a vacinação traz, porque nós sabemos que o risco da miocardite pelo vírus é muito maior do que pela vacina. Então, de experiência pessoal que eu posso passar para vocês, nós instituímos aqui num hospital da cidade de Niterói um protocolo de avaliação de dor torácica na infância, e os pacientes com menos de 18 anos de idade, principalmente nessa pandemia da Covid, nós optamos por fazer uma avaliação do status epidemiológico. Então, se esse paciente teve Covid no intervalo entre 1 a 6 semanas antes desse evento, o status da vacinação, se ele teria uma vacinação, fosse primeira ou segunda dose, num intervalo de até 90 dias da última dose, e colhemos troponina e realizamos eletrocardiograma. 18 pacientes dos que se apresentaram na emergência, 18 deles eram pacientes vacinados, com intervalos de até 90 dias, e esses pacientes receberam a exclusão do diagnóstico de miocardite após os exames. Então, foram realizados eletrocardiograma e dosagem de troponina nesses pacientes na admissão com dor, e 2 desses pacientes, por persistência da queixa, a despeito de eletrocardiograma e troponina normais, esses pacientes foram levados à ressonância e todos tiveram exames normais. Então, para vocês verem que é uma coorte ainda pequena, nós instituímos esse protocolo desde o início da pandemia, mas optamos por separar um novo grupo a partir da vacinação. Então, eu tenho feito vigilância constante desses pacientes. Esses dados ainda não foram publicados, então eu peço a vocês que compreendam que ainda não estão na literatura, mas já é uma observação, apesar de um N pequeno, que se considerarmos a população que temos na cidade de Niterói, a população infantil, já vai se tornar em menos de 1 ano uma experiência bastante importante
mostrando a necessidade de uma nova visão, de uma nova abordagem de investigação de dor torácica nas nossas emergências. Então, a COVID, nós sabemos que a maior forma que nós encontramos de miocardite nela foi realmente nos pacientes que desenvolveram a síndrome inflamatória sistêmica. E foi muito interessante porque antes da pandemia da COVID, o diagnóstico da miocardite na infância era extremamente postergado. Eram pacientes que iam à emergência, cerca de 3, 4 visitas à emergência, até que ele tivesse já um comprometimento hemodinâmico ou uma doença miodilatada importante, para que ele tivesse o diagnóstico de miocardite. Muitas vezes esse já era um diagnóstico tardio, com o paciente abrindo quadro de arritmias fatais e evoluindo ao óbito. Hoje, com o protocolo tanto do CDC quanto da OMS, nós vemos que a coleta da troponina está incluída, então o único mito que ainda precisamos tirar é que sempre vamos encontrar disfunção miocárdica. Não vai ser sempre. Nós temos observado um grande número de pacientes com miocardite de fração de ejeção normal. E como é que nós chegamos à conclusão da miocardite? Nós temos outras alterações leves, como pericardite, valvulite, alterações no eletrocardiograma e troponina e BNP elevados. E quando submetemos esses pacientes à cintigrafia ou à ressonância, nós podemos documentar as áreas inflamadas e constatar uma miocardite de fração de ejeção normal. Então, hoje nós podemos considerar que essa resposta imunomediada tem levado a um comprometimento cardíaco. Cerca de 60% a 65% dos pacientes com MIC, eles apresentam alguma forma, mesmo que transitória, de disfunção miocárdica, seja disfunção diastólica, quer dizer, com a fração de ejeção preservada e mau manuseio do débito, ou seja, com um comprometimento fulminante ou um comprometimento mais a longo prazo. Quando nós revisamos as principais manifestações cardíacas, né, e os preditores de desfecho nesses pacientes, nós vemos que, diferente do adulto, a criança ela não tem os fatores de risco predisponentes associados, diabetes mellitus, hipertensão, doença coronária prévia ou qualquer tipo de injúria. Nós observamos que esses pacientes eles têm a injúria miocárdica por vários mecanismos diferentes, né? E que nós podemos sim fechar o diagnóstico através da troponina de alta sensibilidade, que é um marcador de menor custo nas emergências privadas e disponível também nas emergências públicas para a investigação de dor torácica. Então, eu vou relatar somente um caso para vocês terem ideia da forma como a doença pode ser silenciosa. Então, uma escolar de 7 anos admitida e após 5 dias de evolução de febre, ela apresentou lesões eritematosas no tórax e no abdômen, uma queixa de dor torácica, de cefaleia e dor abdominal, mas sem sinais de choque. Inicialmente, os exames complementares foram normais, e com a sorologia positiva, nós procedemos à coleta da troponina. A sorologia dela era IgM positiva com IgG negativa e possivelmente o histórico de doença teria ocorrido em torno de 4 semanas anteriores a esse quadro da apresentação na emergência. Durante a internação, então, nós observamos que ela evoluiu com o aumento da troponina e do BNP. O BNP é um marcador prognóstico, ele vai marcar o estresse que o miocárdio está sofrendo.
e foi muito típica a curva dela, porque nós observamos nitidamente a subida do NT-proBNP exatamente após a paciente abrir um quadro de choque cardiogênico dentro da unidade de terapia intensiva. Estabilizada essa paciente, então, foi iniciado o uso de imunoglobulina, corticoide, carvedilol e AS, e levada à ressonância, nós podemos documentar o edema do pericárdio e o edema também do miocárdio com áreas de realce tardio. Realce tardio para nós significa áreas de fibrose, e o índice de fibrose estimado do ventrículo esquerdo foi de 6%. Então, um comprometimento relevante. Na alta hospitalar, essa paciente, então, permanece em vigilância e vai para ressonância de controle daqui a cerca de 15 ou 20 dias. Então, essa paciente já está completando aí 4 meses de pós-doença. É importante que nós entendamos a necessidade de documentar esses casos, não só pelo tratamento precoce, como também pela cardiovigilância mais prolongada. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho desses pacientes. Eles recuperam a função muito rapidamente. Nesse caso, ela nem mostrava comprometimento da fração de ejeção ao eco em nenhum momento, nem mesmo na própria ressonância. A ressonância mostrava a fração de ejeção normal, mas com áreas importantes de comprometimento isquêmico miocárdio. Então, eu sempre repito para vocês, esse é um slide que vocês vão ver muitas vezes nas minhas apresentações, porque ele é um roteiro de raciocínio para a apresentação clínica da miocardite. Então, a miocardite não complicada, ela pode começar nos mais velhos com uma dor torácica, mas nós sabemos que nos mais jovenzinhos, principalmente nos lactentes, que são os que estão mais sujeitos a um quadro grave de miocardite fulminante, ela pode se apresentar apenas como dispneia, dificuldade de amamentar, dificuldade de alimentação, irritabilidade, sibilância comum, sibilância mantida pulmonar, traduzindo aí uma insuficiência cardíaca e um edema pulmonar. Nós temos uma outra forma de apresentação, que é o paciente que já se instala com uma insuficiência cardíaca, e muitas vezes eles podem ter, sim, já no raio-x uma cardiomegalia. E a forma fulminante, que é o doente que já chega com instabilidade hemodinâmica, sempre tem aumento dos marcadores. Então, eu nunca vou cansar de dizer que é inadmissível avaliar uma criança com um quadro de dispneia prolongado, que saiu de um quadro viral, está ali aquela bronquiolite de 10 dias, eu nunca vi uma bronquiolite durar 10 dias, mas eu já recebi uma criança com o diagnóstico de miocardite que estava 10 dias acompanhando uma bronquiolite. Então, para que nós entendamos que as doenças virais, elas são limitadas e que se os sinais e sintomas se prolongam, é hora de eu pensar que a agressão pode ter se estendido à duração. Então, os preditores de pior desfecho nesses pacientes é a idade. Óbvio, os pacientes bem mais jovens são os pacientes que vão apresentar... Receita, você não consertou? Vou te dar o dinheiro. Eu poderia pedir para alguém desligar o microfone? Eu já fechei já, doutora. Pode continuar. Obrigada. Os pacientes de menor idade são os pacientes que estão sujeitos a uma miocardite fulminante, a uma miocardite com uma apresentação que leva a arritmias e ao óbito. Um marcador importantíssimo é esse que eu falei, é o lactente que vai 2, 3, 4 vezes na emergência ao ciclo de uma semana, porque ele não está melhorando. Às vezes ele entra na segunda semana de doença e toda aquela sintomatologia é levada como uma sintomatologia relacionada ainda ao quadro viral do paciente. E muitas vezes quem está na emergência se esquece de pesquisar as complicações das doenças virais. E o marcador mais importante que eu digo para vocês, que é a troponina e o
NT-proBNP, que é um marcador de estresse miocárdico. Muitas vezes, a despeito da troponina já ter baixado, porque eu não tenho mais lesão isquêmica aguda miocárdica, eu tenho a perpetuação do estresse miocárdico mostrado através do peptídeo natriurético cerebral. Então, a insuficiência cardíaca aguda, ela é uma verdade, principalmente na síndrome inflamatória sistêmica. Nós observamos isso em diversas situações, tivemos inúmeros pacientes internados, eles vão ser todos catalogados numa coorte que vai ser publicada. Então, nós temos números para mostrar que esses pacientes recuperam a função, recuperam sim, na maioria das vezes. Acredito que é uma das formas que nós ficamos mais atentos para a miocardite e pudemos tratar mais precocemente, e a imunoglobulina parece ter sido o benefício que associou à recuperação mais rápida desses pacientes. Então, já era um critério utilizado anteriormente na miocardite, paciente muito jovem, com um quadro mais importante de insuficiência cardíaca na apresentação da miocardite por qualquer etiologia, nós iniciávamos a imunoglobulina e nós observamos que não foi diferente nos pacientes com MIS-C. As manifestações graves, então, elas podem levar os pacientes a diversas arritmias ventriculares ou até supraventriculares que levam o músculo cardíaco à falência, com necessidade de membrana circulatória membrana de circulação extracorpórea, né? Levando esses pacientes a suporte, muitas vezes evoluindo para a necessidade de transplante cardíaco. Então, na suspeita clínica, paciente com doença febril, doença viral, irritabilidade importante no contexto de recuperação de um quadro viral, má perfusão, hipotensão, dor precordial, pacientes com vômito e dor abdominal persistente após doença viral também pode ser um sinal. Sinais de baixo débito relacionados à letargia, síncope e alteração do nível de consciência, esses pacientes todos devem ser submetidos a protocolo de investigação de agressão miocárdica. Então, além dos exames complementares habituais, a troponina ultrassensível e o BNP ou NT-proBNP, NT-proBNP, o precursor do BNP, que se apresenta na maioria das nossas emergências, ou um ou outro. Hoje em dia, nós não fazemos questão mais da coleta da CK, CKMB e das enzimas ALT-AST. Nós observamos que tem uma relação muito grande com comprometimento muscular periférico, e isso pode confundir um pouco o raciocínio. Então, se tiver numa situação onde você tiver que escolher qual o exame mais representativo da miocardite, você vai pedir a troponina ultrassensível e o BNP. Lembrar de realizar o eletrocardiograma, e daí a importância de todo pediatra conhecer os princípios básicos da eletrocardiologia, e eu já aproveito para fazer um convite. Esse ano, novamente, a SOPERJ o Departamento Científico de Cardiologia Pediátrica vai realizar o curso de eletrocardiografia básica em pediatria, para que todo pediatra possa não ter medo de pedir para realizar um eletrocardiograma na emergência, e os exames de imagem, onde a gente pode ter na radiografia um coração desde normal até uma cardiomegalia, no ecocardiograma um coração com uma cardiomegalia importante, a ressonância, e aqui eu não coloquei a imagem da cintigrafia, mas a ressonância e a cintigrafia confirmando as áreas de lesão miocárdica. A ressonância ela tem um valor muito grande hoje. Nós sabemos que o ideal, quando nós estamos diante de uma miocardite, seria proceder uma biópsia endomiocárdica para que nós pudéssemos ter ali a avaliação, inclusive a encontrar a etiologia
dessa doença, dessa agressão, e entender se é uma doença tendendo à cronicidade ou se é uma doença ainda numa fase mais subaguda. Então, hoje, a biópsia é uma realização um pouco difícil, ela depende da expertise do centro, e não só da expertise para a realização da biópsia, como também de centros de referência para leitura e aplicação das técnicas necessárias para a avaliação desse fragmento de miocárdio, muitas vezes técnicas de imunohistoquímica que não estão disponíveis com facilidade ou talvez com tanta expertise na maioria dos centros daqui do nosso país. Então, nós propomos há pouco Áurea, tempo... Vou ter só o meu último slide. Com o tempo, tá bom. Não, era isso. Obrigada. Isso, meu último slide. Nós propomos um fluxograma, então, de abordagem da miocardite. Esse artigo é disponível e é free access para todo mundo na revista do Arquivos Brasileiros de Cardiologia de Insuficiência Cardíaca, do Departamento de Insuficiência Cardíaca, então é um guia de orientação. E nas minhas mensagens finais eu sempre lembro, pensar em miocardite, principalmente nesses tempos de Covid, então não só no indivíduo pós-vacina, mas no indivíduo que tem o histórico na família de Covid, dentro do intervalo de 1 a 6 semanas, é o que nós temos aproximadamente ainda hoje de data para se buscar ativamente esses pacientes. Lembrar que o SARS-CoV pode provocar lesão direta do miocárdio, sim, então, naquela fase da vigilância que a família toda está confinada com a quarentena, porque todos estão com Covid, lembrar da observação às crianças. Arritmia e choque podem ser apresentações iniciais, manifestações iniciais, os marcadores, e, por fim, lembrar que na vigência da doença atual, nós encontramos um novo aliado, que é o uso da imunossupressão, da imunoglobulina, no contexto da Covid-19, armamento, arsenal terapêutico que nós não utilizávamos anteriormente. Meu maior conflito de interesse, então, que é realmente o projeto que nós estamos nos dedicando aí ao longo desses anos. Esse é o telefone disponível do projeto, nós fazemos inclusão de pacientes para observação, nós fazemos orientações, assessoria ao médico assistente, o que vocês precisarem é só contactar o nosso telefone. É uma conta comercial, então geralmente nós tentamos manter ligado 24 horas e com vigilância constante para dar suporte aos pediatras. Agradeço. Quem tiver alguma dúvida, depois eu estou disponível também por e-mail. Muito bom, Áurea, super obrigada. Eu acho que esse evento foi bem redondo, né? A gente, o GT Imunizações, aqui todos os membros estão aqui com a gente, acompanhando. A ideia era exatamente ouvir o Marco com a sua experiência, com os dados de estudo clínico, de vida real, mostrando o impacto, né, a carga da Covid-19 na infância, e entendemos que era muito importante essa participação da Áurea, que foi perfeita, a Áurea, muito legal, acho que foi uma revisão importante para o pediatra em relação ao diagnóstico, principalmente ao diagnóstico, né? Suspeitar, esse é o papel do pediatra, suspeitar da miocardite ou pericardite, encaminhar adequadamente e buscar o tratamento adequado. E nesses tempos, né, de tanta confusão, e a miocardite nunca ficou tão famosa como agora, é super importante esses dados que a Áurea traz. Inclusive, Áurea, eu vou começar com uma pergunta para você, que é uma pergunta da ADI, que agora não é mais carioca, é paulista, mas continua aqui
entre nós, que ela pergunta se esses números, né, de miocardite relacionada ao SARS-CoV-2, né, à doença, se muitos pacientes que assintomáticos se infectaram, mas se mantiveram assintomáticos e com quadros leves, ou só aqueles que tiveram uma piora do quadro da Covid-19, ou a síndrome inflamatória multissistêmica. Não, nós temos aí os pacientes que abrem com o quadro de síndrome inflamatória sistêmica, infelizmente, nós temos poucos, mas já os 2 pacientes que abriram 3 meses, 4 meses depois da doença inicial assintomática. Tá? Acho que foi o caso assim, que mais chamou a atenção da gente, porque temporalmente a gente tentou encontrar aí nesses 4 meses algum outro motivo para esse paciente fazer um quadro inflamatório profundo miocardite, mas não encontramos, então ficou relacionado também a Covid. Quando o paciente, geralmente as crianças são sintomáticas ali, um nariz obstruído, né, um quadro bem mais brando. Eu só vi 2 casos de miocardite nesse período, tomada medicamento? Não, né? viral Ainda não. mesmo, mas a maioria dos casos que nós acompanhamos foi relacionado realmente com medicina, lá depois de... Amanhã é possível que nós acordamos um pouco cedo. Diego, muta, por favor. Já mutei já, doutora, pode continuar. Você chegou a terminar de falar, Áurea? Cheguei sim. E aí eu queria lembrar, né, que justamente um dos maiores desafios para a segurança e confiança nas vacinas é o cuidado que cada um de nós tem que ter na investigação, porque coincidência temporal, né, a gente vê relatos, você estava bem, teve morte súbita, estava bem, infartou. É muito importante, por isso a Áurea está aqui, né, já que a maior preocupação com a miocardite, com afetar cardiopaticamente, então é muito importante que a gente saiba diferenciar e que, mesmo casos de doença leve, podem estar relacionados a uma miocardite que se manifesta até tardiamente, como a doutora Áurea falou. Então, nem tudo é vacina, mas, é claro, a gente sabe que existe, sim, uma relação temporal. E aí eu queria que o Marco falasse um pouquinho. Tem algumas perguntas aqui, Marco. Existe alguma morte de criança ou adolescente pela vacina Covid-19? Que eu tenha conhecimento de uma morte associada à miocardite pela vacina, não tenho essa informação, não tenho conhecimento de nenhuma, em crianças e adolescentes. Nós temos uma publicação só de um caso coreano, Dr. Marcos, que saiu a semana passada. Eu ainda não tive nem oportunidade de ler o artigo todo, mas eu vi que é um caso de um adolescente coreano, eu tenho até esse trabalho aqui ainda, que eles fizeram a relação do óbito à vacina. Mas eu ainda não posso julgar o conteúdo do artigo porque eu não consegui lê-lo na íntegra. Como era um caso isolado, um único... eu não tenho conhecimento, não vi essa publicação, mas seguramente desse universo todo, uma hora vai aparecer um caso que evolua de forma desfavorável, né? Exatamente. Mas acho que a mensagem principal é o que a Áurea deixou muito claro na apresentação dela, que a grande maioria dessas crianças que desenvolvem a miocardite pós-vacina tem evoluído com formas clínicas de evolução favorável. Outra pergunta para você, Marco. A Anvisa recomendou não fazer nenhuma vacina no mesmo dia, ou com menos de 30 dias da aplicação da vacina Covid em criança de 5 a 11 anos. A Ana Rosa e o Flávio também perguntam se, numa situação de emergência, né, um acidente de risco para raiva ou para tétano, se estaríamos autorizados a fazer vacina e imunoglobulina.
Então, muito importante essa pergunta, né? Entender o motivador dessa recomendação, desse intervalo de 2 semanas entre vacinas COVID e demais vacinas, e que fique claro, isso é para o grupo pediátrico de 5 a 11 anos. Então, a exemplo do que nós fizemos quando as vacinas inicialmente foram utilizadas, né, tanto em adultos, devemos deixar as vacinas isoladamente para que tivéssemos condição de analisar com mais, vamos dizer, sensibilidade, eventuais eventos adversos, né, que a hora que você faz várias vacinas na mesma data, há um prejuízo dessa análise. Então, esse é o principal motivador de nós restringirmos a vacina COVID-19 a uma única vacina na visita e deixar esses 14 dias de intervalo. Tanto que depois que ganhamos experiência com as vacinas nos adultos, nós retiramos essa recomendação e hoje, para adultos e adolescentes, a gente, né, tem sugerido que as vacinas podem ser utilizadas. Então, essa é uma recomendação para crianças, mas é evidente que numa situação de uma criança que tenha tomado vacina COVID-19 e se encontra numa urgência, que é o caso da pergunta da Ana Rosa, eu não tenho nenhuma dúvida da importância de realizar a vacina, qualquer que seja ela. Então, que fique claro que essa recomendação tem como principal objetivo resguardar esse intervalo para a gente poder analisar dados de farmacovigilância, muito mais do que uma eventual preocupação com interferência entre uma vacina e outra. Então, na situação que a Ana Rosa colocou, eu não hesitaria em aplicar a vacina da raiva, mesmo a criança tendo recebido a qualquer intervalo anterior a vacina Covid. Uma outra pergunta para você, a Tainá pergunta se a criança apresentou sintomas sugestivos da Covid-19, ou mesmo teve um PCR positivo para Covid. Qual o intervalo para que ela possa receber a vacina? Muito importante essa pergunta, né? E há diversas recomendações aí, tem indivíduos que entendem que, uma vez que você teve o contato com o vírus, obviamente já houve um estímulo para a formação de anticorpos no sistema imune, então não haveria, vamos dizer, uma premência na realização, na necessidade da realização de vacina, e claro que a gente quer guardar um intervalo de segurança após a ocorrência da infecção e, eventualmente, até da doença. Então, a recomendação que está hoje na bula das vacinas e é a recomendação que saiu na nota técnica do Ministério da Saúde é que, nessas situações, você aguarde pelo menos 28 dias para a realização da vacina após o episódio, seja de uma infecção assintomática, seja da doença. Outra pergunta bem prática para você, Marco. Eu não anotei quem perguntou, mas, enfim, é uma situação bem prática. A mãe tomou a vacina, no dia seguinte a ela receber a vacina, o filho abre um quadro de Covid com testagem positiva. A pergunta é, essa mãe, se fizer testagem, será adequada ou a vacina vai intervir na testagem, no resultado da testagem? Eu não entendi a pergunta. Como é que é? A mãe realizou a vacina? Vacina hoje. A mãe? Vacinou hoje. O filho positivou para a Covid no dia seguinte. Ela quer testar. Ah, tá bom. Entendi. A mãe quer testar. A mãe quer testar. Então, só lembrar que as vacinas que... existem 2 tipos de vacinas. Vacinas de vírus inativado, que tem a sua composição o vírus inteiro, e as vacinas que têm utilizado a proteína spike, a proteína S. Então, lembrar que o indivíduo que toma, por exemplo, a vacina da Pfizer, ou toma, por exemplo, a vacina da Janssen, ou toma, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, essas vacinas só têm como estímulo ao sistema imune a proteína spike. Portanto, só há desenvolvimento de anticorpos anti-proteína spike. Se eventualmente você tem um indivíduo que foi vacinado, mas que olha que você colhe a sorologia, você pede uma sorologia que mensure não apenas anti-S, mas também anti-N, que o N é de nucleocapsídeo, a presença do anticorpo anti-nucleocapsídeo significa que esse indivíduo foi exposto ao vírus SARS-CoV-2, né? E, portanto, ele é um indivíduo que, além de ter sido vacinado, foi previamente infectado. Então, essa é uma maneira de você distinguir se a resposta imune é fruto da vacina
ou fruto de uma exposição prévia ao vírus. Claro que, se for um caso de vacinação com Coronavac, perde-se essa possibilidade, porque, como ela expressa o vírus inteiro, o indivíduo, em princípio, vai fazer anticorpo anti-S e anti-N. Muito bem. Uma outra pergunta, essa eu vou, desculpa, vou responder. Se existe contraindicação para usar a vacina da Pfizer para criança ou para qualquer pessoa alérgica a ovo ou leite. Não há nenhuma contraindicação, não há presença de ovoalbumina nem lactoalbumina na vacina, contraindicação nenhuma. A outra pergunta que eu vou responder, a DI pergunta se crianças menores de 5 anos também fariam a quarentena baseada na testagem no 5º dia. Adeir, é uma possibilidade. A criança, ela não... A criança que usa máscara, né, ela pode fazer o protocolo em que ela vai ficar afastada 5 dias, e fazendo a testagem no 5º dia. Então, assim, para ela sair, voltar a suas atividades no dia seguinte, depende do teste sair no mesmo dia, e a gente sabe que só o teste rápido, e hoje está bem difícil fazer qualquer coisa baseada em testagem. A criança maior de 5 anos, a criança que não usa máscara, menor de 2 anos, ou a criança de qualquer idade que não usa máscara, a gente pede para ficar pelo menos 7 dias, desde que a testagem no 5º dia, e dá tempo de fazer o PCR, seja negativa, porque ela não tem como cumprir a exigência de voltar com o uso de máscara, já que ela não usa máscara. O que mais que nós temos de pergunta? Contactante próximo também foi uma pergunta, porque é o que mais atrapalha a vida dos pais, né? Eu acho que os pais ficam muito mais tranquilos quando a criança está com Covid, não que eles estejam tranquilos com a Covid, mas entendem a quarentena, né? O filho está doente. Agora, quando o filho está bem, eles é que estão doentes. O sintomático, por incrível que pareça, né? Mas é isso que a ciência mostra, o sintomático ele tem maior risco de transmissão, né? Ele tem uma carga viral maior, ele transmite, e você tem como acompanhar esse período. E o período de um sintomático infectar o outro são 10 dias. O encurtamento com o teste rápido ou o PCR no 5º dia é possível, principalmente agora, aliás, por conta dessa situação da variante Ômicron. Agora, contactante, até pouco tempo, a gente fazia o contactante domiciliar e o não domiciliar com estratégias de afastamento diferentes, entendendo que a criança que mora com os pais que estão com Covid, ela pode ser infectada a qualquer momento, enquanto os pais estão transmitindo. Depois de longa discussão, que provavelmente ainda discutiremos mais, queria até ouvir a opinião do Marco aqui ao vivo, definimos hoje que, independente de contato domiciliar ou não domiciliar, entendendo que a variante Ômicron tem uma capacidade infectante grande, difícil sair ileso de contato com ela, e um período de incubação mais curto, então, a apresentação de sintomas num curto período, decidimos, mas pode ser revisto, que mesmo crianças, mesmo que o contato domiciliar, o afastamento será de 5 dias para aquelas que usam máscaras, desde que do contato, então, do primeiro contato, não é do dia do pai que o pai teve a alta, deu para entender, Marco? E o afastamento por 5 dias, desde que com teste rápido negativo no 5º dia. Você entendeu, Marquinho, o que eu falei? Acho que sim. A única dúvida que eu fiquei é o 5º dia do último contato, não do primeiro, né? Essa é a discussão. Até então,
a recomendação do último contato. Isso é, o pai vai ter alta com 10 dias, porque ele não vai usar máscara em casa, certo? E a gente contaria 5 dias desses 10 dias. O grupo que discutiu entendeu que, nesse cenário, entendendo que os sintomas se manifestam mais precocemente, que essa criança, 10 dias com o pai em casa, ela já estaria provavelmente infectada e ousamos contar essa quarentena do primeiro contato com o pai e não do último. Essa é a grande discussão no momento. Eu acho que todas essas recomendações que foram construídas de isolamento e de quarentena, né? Lembrando que isolamento é o termo que se aplica ao indivíduo que está com a infecção e quarentena dos contactantes, de revisão dessas recomendações para Ômicron, eu me atreveria a dizer que todas essas recomendações foram feitas muito mais baseadas na necessidade de preservar a força de trabalho, etc., do que em evidências científicas. Eu acho que todas essas alterações, elas obviamente implicam um maior risco, né, de esses indivíduos voltarem às suas atividades ainda transmitindo o vírus, mas eu acho compreensível nesse momento que, infelizmente, a gente vai ter que correr esse, entre aspas, esse risco aí, porque se a gente mantiver aquelas recomendações anteriores, a perspectiva, cenário da força de trabalho, particularmente para essas atividades prioritárias, vai ficar muito, muito comprometida. Então, de fato, são recomendações muito mais baseadas nisso do que em evidências. Isso aí. Isso aí. Certamente foi dessa maneira que pensou o CDC, o Reino Unido, Portugal e nós aqui no Brasil. Então, a gente teve o cuidado de buscar o mínimo risco, baseado em poucos dados que encontramos, não deu nem tempo da gente ter grandes dados ainda, mas seguindo enfim, o critério adotado em outros países aqui no Ministério. Mas é por isso que é muito importante fazer entender que quem volta, e aí estou falando do adulto, precisa realmente usar máscara. Não dá para tomar um cafezinho se você teve alta no 5º dia e voltou e no 6º dia está tomando um cafezinho na sala dos médicos. Isso não dá. É um cuidado. Essa pessoa ainda pode, provavelmente, estar transmitindo o SARS-CoV-2. Perguntas foram essas. Eu agradeço demais a participação de vocês. Foi muito legal. Estouramos o tempo para variar. Pediatra carioca, Marco, não tem jeito, não. E aí eu peço para o nosso presidente tomar a palavra e encerrar o nosso evento. Bem, eu queria agradecer muito ao doutor Marco Aurélio, à doutora Isabela Balalai, à doutora Áurea. Foram apresentações brilhantes que, sem dúvida alguma, ajudaram muito os pediatras a tomarem condutas, a orientarem os pais. E nós tivemos também uma audiência imensa. Nós batemos o recorde de audiência. Nós, em alguns momentos, tivemos mais de 330 ouvintes. Isso foi um recorde demonstrando a importância que é para o pediatra ouvir essas recomendações de pessoas tão brilhantes no cenário da infectologia, da imunização. Eu agradeço mais uma vez a todos e boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Marco. Obrigada, Áurea. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todo mundo. Boa noite, doutor. Estou encerrando a gravação. Obrigada, Diego.